Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen e na videoaula de hoje eu vou estar mostrando para vocês esse cardigan aqui, ou casaquinho, né? Não é muito de inverno, ele é uma meia estação. Aqui em Curitiba acaba fazendo aqueles dias um pouquinho mais fresco, né? Ele não é totalmente calor, mas também não é totalmente frio. Então eu fiz esse casaquinho para mim usar aí nos dias mais amenos, né? E ele não esquenta tanto, ao mesmo tempo ele dá um conforto, porque ele fica bem maciozinho, tá? E ele fica uma graça para se usar, tá? Os pontos que eu usei são bem simples, eu deixei ele cavado aqui, né? Porque eu gosto desses casaquinhos que são mais cavados, mas se você quiser subir reto e não fazer essa redução, não tem problema, você sobe reto e depois só encaixar a manga quadrada também aqui. Eu prefiro assim porque eu consigo fazer ela mais cavadinha já com o ombro, tá bom? A parte das costas fica desta forma. Eu não deixei ele muito comprido, deixei ele médio, ó, né? Que bate aqui um pouquinho, aqui descendo um pouco da minha cintura, tá? Mas se você quiser fazer mais comprido, é só fazer mais carreiras antes de fazer a cava. Pra mim ficou bem certinho, tá? Ele é um tamanho M, ele não fica muito apertado, mas é um M bem confortável de usar, ok? Para fazer tamanho maior é só seguir ali conforme eu mostro nas medidas e aumentar nas correntinhas de início. A parte de redução de cava e também aqui da parte da frente, você mantém igual, não precisa reduzir diferente do que eu faço. Mesmo você aumentando as correntinhas, a redução ela pode ser igual à minha, porque daí, como você aumenta a peça, tudo é proporcional. Então, aumentando a peça no começo, as reduções você se mantém igual e proporcionalmente ficam maiores, tá bom? Então é isso, ó, ele fica desse jeito aqui, muito gostoso de usar. Esse é pra mim mesmo, eu fiz um outro aí, tamanho G, muito parecido pra minha mãe, né? Mas esse é um tamanho M e é pra mim mesma, tá? Então pode ver que ele ficou bem certinho aqui. Deixei eles com botão, apesar dele ser bem transparente, o meu botão ele é tamanho médio, bem pequenininho até. E aí, se você usar tamanho maior de botão, é só fazer uma casinha maior, tá bom? Então eu vou abotoar, né? E usar o aberto ou abotoado, tanto faz nesse caso aqui, ok? Espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu gostei e até uma próxima. Então essas são as medidas desse casaco que eu mostrei aí no começo do vídeo pra vocês. Ele é um casaco tamanho M, tá? Ele fica bem soltinho, bem folgado no meu corpo. Então ele veste super bem, consegue até usar por cima de uma outra blusa, caso queira, tá? As medidas dele, a circunferência total divididos por 2, eu encontrei 54 centímetros de cada lado, tá? Então eu fiz a medida total divididos por 2 dá 54, dá 108 divididos por 2, 54. Tá? A medida debaixo do meu braço até o término aqui da blusa deu 33 centímetros, tá? Então, é embaixo do braço até o término. Ela não ficou muito comprida, ela ficou bem assim no começo aqui, descendo, tá? A parte da manga, ela ficou com 47 centímetros de baixo até o término da manga. Ela ficou um pouco larguinha, né? Um pouco maior aqui, até para facilitar ali, quiser pôr uma blusa por baixo e tudo mais. O meu ombro eu deixei com 36 centímetros, então ele ficou bem certinho no ombro, tá? Se você não quiser fazer a cava, sobe reto e aí a manga você não precisa fazer do jeito que eu mostrei. Sobe reto e a manga fica reta, é só costurar, tá bom? Aqui eu deixei 6 botões porque eu coloquei um botão um pouco pequeno, mas você pode também aumentar o tamanho do botão e aí não precisa pôr 6, conforme eu mostrei aqui para essa medida, tá bom? O tamanho M, mas você pode fazer tamanho maior, tudo varia ali de acordo com a corrente que você iniciar. Começou com tamanho maior, aí você faz a mesma redução. Na parte da redução, você mantém igual. É somente a parte de início ali que pode ser diferente. Aumentou para a parte das costas, tem que aumentar para as duas partes da frente também. É tudo proporcional, ok? Então, para fazer essa videoaula, eu vou estar usando o fio Anne. Vou estar usando 2 novelos e meio, ó, sobra esse daqui, tá? Então, sobra bastante até do terceiro. A cor que eu tô usando é a 2151 Cell, tá? O tex é 295, então você pode usar outro fio aí com tex semelhante, usando a mesma agulha, tá? A agulha que eu vou estar usando é a número 3 para esse trabalho. Vou estar usando botões, eu coloquei 6 botõezinhos aqui, desse tamanho menorzinho, mas se você usar botão maior, pode usar menos, tá? Marcadores para nos auxiliar na montagem.
agulha de costura, né, normal mesmo, uma agulha de costura para costurar os botões, uma agulha de tapeçaria para você fazer a costura da peça. Se você não tem, pode fazer com uma agulha normal de crochê com ponto baixíssimo e uma tesoura. Então, pessoal, vamos começar aqui pela parte das costas, tá? Para a parte das costas, eu vou fazer 100 correntinhas. Então, façam 100 correntinhas, que aí eu vou iniciar aqui. 100 correntinhas para a medida que eu mostrei aí no começo do vídeo desta peça. Seguro na última correntinha, vou contar 1, 2, 3 correntinhas. Laço, pulo 1, 2, no terceiro eu faço um ponto alto. 1, 2 correntinhas no mesmo lugar, um ponto alto. Fazendo um Vzinho, tá? Ó, ficando desse jeito aqui. Laço, sem nenhuma correntinha aqui agora, conto 1, 2, na terceira correntinha vou fazer um ponto alto. 1, 2, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Fazendo mais um Vzinho, ó. E vou trabalhar por todo o cordão desta forma. Laço, conto 2, no próximo um ponto alto. 2 correntinhas e no mesmo lugar, mais um ponto alto. Ok? 1, 2, ponto alto. 1, 2, no mesmo lugar, um ponto alto. Ficando, ó, desse jeito aqui, tá? Vou até o final desse jeito e retorno com vocês. Pessoal, cheguei no final, fica desse jeito aqui, tá? Então, os Vzinhos, eles ficam desta forma. Fica um pouquinho ensaiadinho, mas agora na segunda carreira vai resolver isso aqui, tá? Venho aqui no último ponto e faço ponto alto, tá? Então, eu finalizo com ponto alto. Viro o trabalho aqui agora e vou iniciar a próxima carreira. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, laço, entro nesse espaço e faço 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, formando assim um leque. Ok? Vou laços direto para o próximo espaço, faço 2 pontos altos. Uma corrente de espaço e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos, tá? E vou seguir fazendo um leque para cada ponto aqui de base, tá? Então, é basicamente entro o laço sem nenhuma correntinha, faço 2 pontos altos e uma corrente de espaço e mais 2 pontos altos, formando assim um leque. E vou fazer um leque para cada ponto de base. Chegando no final, eu retorno com vocês. Olha, gente, fica desse jeito aqui a de leque. Então, ele fica bem ensaiado aqui, né? Essa carreira, porque a gente faz os leques para depois fazer o de Vzinho em cima. Então, eu venho aqui, eu finalizo no último pontinho com ponto alto normal e vou alternando. Viro agora o trabalho, tá? E vou começar agora a carreira de Vzinho. Subo 1, 2, 3, laço, venho no meio do leque, faço um ponto alto, 1, 2, no mesmo lugar, outro ponto alto. Laço, sem nenhuma correntinha, vou no próximo um ponto alto, 1, 2, no mesmo lugar, mais um ponto alto. E vai, olha, vai arrumando já, vai ficando bem certinho, tá? E aí, você vai seguir fazendo até o final, ó. Laço, sem nenhuma correntinha, vou no meio do leque, ponto alto, 2, no mesmo lugar, mais um ponto alto. E vou seguir fazendo desta forma até o final. E aí, gente, a gente vai ficar alternando, tá? Vou fazer uma carreira de Vzinho, uma carreira de leque, uma carreira de Vzinho e uma carreira de leque, até completar 31 carreiras, tá? Então, quando eu chegar com 31 carreiras completas, eu retorno com vocês para mostrar a parte da cava. É basicamente isso, vou reforçar. Uma de Vzinho, uma de leque, uma de Vzinho, uma de leque. Repara que essa de Vzinho, ela já deixa certinho aqui a parte dos leques. Ele vai separando e arrumando, tá bom? Vou seguir fazendo, então. Quando chegar com 31 carreiras, eu retorno com vocês.
Olha, pessoal, fiz então as 31 carreiras aqui, tá? Ó, fiz 31 carreiras, tá? E agora a gente vai começar a fazer a redução aqui pra cava, tá? É bem simples, só precisa prestar um pouco mais de atenção, porque vai ter as reduções aqui, tá bom? Então, a gente vai começar aqui, ó, venho e vou caminhar com pontos baixíssimos aqui, ó, até nesse terceiro, tá? Então, eu venho aqui, começo, ó, 1 ponto baixíssimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Até estar dentro aqui, ó, desse terceiro quadradinho, ó. 1, 2, 3, tá? Estando aqui agora, vou fazer mais um, só pra, né? E aí, laço, né? Então, fiz 9, fico em cima dessa perninha, ó. Laço sem nenhuma correntinha aqui agora, entro direto no primeiro e faço um ponto alto. 2 pontos altos, um espaço e mais 2. Meu primeiro lequezinho aqui, ó. Tá? Então, ficou desse jeito aqui. Inicio sem nenhuma correntinha, entro direto no próprio espaço e faço o meu primeiro leque, tá? Vou agora até o final, fazendo a carreira de leques, né? Que seriam 2, uma de espaço, mais 2, tá? Chegando do outro lado, vou deixar, ó, os 3 também, e aqui eu volto com vocês para mostrar a conclusão desta carreira. Gente, cheguei no final, ó, deixei 1, 2, aí no terceiro eu venho, ó, igual eu comecei do outro lado, na perninha aqui, faço um ponto baixo, ficando desse jeito aqui, igual a gente começou do outro lado aqui, certo? Viro agora o trabalho, venho, ó, um ponto baixíssimo, tá? E aí, eu venho com ponto baixíssimo e venho laço sem nenhuma correntinha aqui de início, tá? Volto aqui, ó, e já inicio o próxima carreira, ó, tá? Então, eu volto com ponto baixíssimo e já começo. 1, 2, e no mesmo lugar, ponto alto. E vou, ó, até o final fazendo esta carreira agora, tá? Então, aqui no começo, a gente volta com ponto baixíssimo e inicia sem nenhuma correntinha aqui agora, tá vendo? E aí, eu vou até o final e retorno com vocês quando eu chegar no final. Gente, cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto, ó. E aí, o finalzinho, ó, eu venho nesse ponto e finalizo com um ponto baixo, igual a gente começou. Lembra que a gente começou voltando com ponto baixíssimo? Então, a gente finalizou no mesmo lugar com ponto baixo. Viro agora o trabalho. E aí, eu vou reduzir um desse, tá? Volto, ó, com um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, 3 pontos baixíssimos, tá? Até centralizar, ó, em cima da segunda perninha, tá bom? Laço sem nenhuma correntinha aqui agora e venho dentro e faço um ponto alto. 2 pontos altos, uma de espaço, mais 2 pontos altos, ficando desta forma aqui, tá? E aí, eu vou até o final novamente e retorno com vocês, ok? Olha, gente, cheguei aqui no final, ó, venho dentro do último espacinho e finalizo com ponto baixo, ficando desse jeito aqui, tá? E aí, fica igual o outro lado, tá bom? Temos aqui 3 carreiras de redução, 1, 2, 3, e vou até completar 8 carreiras, tá? Lembrando que quando é o leque, a gente reduz um quadrado inteiro, né? Um desse inteiro aqui, ó. E quando é esse ponto do meio, a gente vai fazer diferente, tá? Esse ponto com um Vzinho aqui, a gente sempre vai voltar com um ponto baixíssimo e fazer o Vzinho. Onde é o leque, a gente elimina o Vzinho e faz no próximo
né? Vai ponto baixíssimo até aqui e aí começa no outro. Lembrando sempre que a gente começa sem fazer as correntinhas, para deixar ele deitadinho, ó. Volto com ponto baixíssimo, laço sem nenhuma correntinha, entro aqui e faço o meu primeiro ponto, ó. Isso no ponto do V. E aí, quando for o ponto do leque, a gente faz a eliminação de um Vzinho inteiro, tá? E aí, vai fazendo, ó, até completar 8 carreiras. Então, eu tenho 1, 2, 3, iniciei a quarta. Quando eu completar 8, eu retorno com vocês, ok? Olha, gente, fiz então as carreiras de redução aqui, tá? No total são 8 carreiras, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, ok? Então, eu fiz 8 carreiras aqui, de ambos os lados, né? Reduzindo. A partir de agora, a gente não vai mais reduzir. A gente vai subir mais 6 carreiras sem reduzir, ok? Venho aqui agora no início, somente nessa daqui. Vou caminhar, opa, não terminei aqui, ó, tá? Venho, faço o último ponto baixo, viro. Então, eu viro aqui agora, vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui, ó. Ah, então, eu venho, ó, 1, 2 e 3. Chegando aqui agora, eu vou subir, ó, 1, 2, 3 correntinhas, para iniciar a carreira sem reduzir mais, tá? Laço, entro dentro do primeiro espaço e faço o primeiro leque. Uma de espaço e mais 2. Eu vou até o final agora fazendo o leque. Só que quando chegar do outro lado, eu vou deixar de fazer esse último lequezinho aqui, ó. Vou deixar de fazer esse daqui e vou terminar aqui. Então, eu vou até o outro lado, chegando aqui, eu volto com vocês para mostrar a conclusão dessa carreira. Olha, gente, cheguei no final da carreira, venho agora e faço o último ponto alto aqui, concluindo assim a carreira. Agora, eu vou subir reto, não vou ter mais redução. Viro, então, o trabalho. 1, 2, 3 correntes e inicio a próxima carreira. E vou subir assim por mais 5 carreiras, contabilizando 6 com essa daqui, tá? Então, vão ser 6 carreiras totais, sem redução agora, tá bom? Fazendo essas 6 carreiras, eu retorno com vocês para mostrar a conclusão da parte das costas. Pessoal, subi então as 6 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6 carreiras retinhas, completas. Agora, eu vou fazer 2 carreiras apenas de cada lado para ombro, ok? O ombro, eu vou fazer com a quantidade de 7 grupinhos, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, e vou fazer 7 grupinhos. Um grupinho. E vou até completar 7 grupinhos. Completando 7 grupinhos, eu volto com vocês para mostrar o retorno aqui deste ombro, ok? Olha, gente, fiz então 7 grupinhos aqui. Agora, eu vou finalizar aqui a carreira, ó, 7 grupinhos. Finalizo aqui a carreira com um ponto alto. Finalizamos aqui com um ponto alto, ficando as 7 grupinhos aqui. Viro agora o trabalho e faço a última carreira aqui, ó, tá? A última carreira do ombro, tá? Finalizando aqui, a gente vai fazer o outro lado do ombro, certo? Vou terminando aqui, quando terminar, eu retorno para mostrar o outro lado do ombro. Olha, gente, cheguei aqui no final, ó. Venho, faço o último pontinho alto aqui. Ficando desse jeito aqui, tá? O ombro com 2 carreiras apenas, com 7 grupinhos apenas. Venho agora. Concluímos esse lado e vamos iniciar o outro lado do ombro. Venho aqui, ó.
Na terceira correntinha, vou inserir o nosso fio. Deixo uma folguinha aqui. E vou iniciar o segundo lado aqui. Mesma coisa, vai subir 3, vai fazer 7 grupinhos e vai fazer 2 carreiras para esse ombro aqui também, tá bom? Lembrando que é 7 grupinhos e 2 carreiras apenas para a parte das costas, tá? Concluindo aqui minhas 2 carreiras, eu volto para mostrar a parte da frente, ok? Pessoal, fiz então o segundo ombro, ficando 2 carreiras de cada lado. Concluímos aqui agora. E assim, a parte das costas ficou pronta. Então, a gente começou pela parte das costas, ficando, ó, desta forma aqui, tá? Agora, a gente vai fazer a parte da frente, tá? A parte da frente vai ser 2 partes, que eu vou fazer uma e vocês vão copiar a outra, ok? Então, agora, pessoal, eu vou fazer a parte da frente. Eu já deixei ela meio pronta aqui e vou fazer as reduções com vocês, tá? Comecei aqui com 50 correntinhas. 50 correntinhas de início, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupinhos, tá? 50 correntinhas de início, 16 grupinhos e subir por 31 carreiras, tá? 31 carreiras de comprimento, aqui de altura, na verdade, debaixo do braço até aonde eu quis que terminasse o meu casaco. Agora, eu venho aqui, ó, e vou iniciar a próxima carreira. Essa carreira, a gente vai fazer a primeira redução. Aqui, a gente vai, ó, vir até aqui. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Esses 3 grupinhos eu não vou fazer. Eu vou terminar a nossa carreira aqui. Então, eu inicio aqui normalmente com as 3 correntinhas de início. 1, 2, 3. E o meu primeiro grupinho. Vou até o final. Não faço aqueles 3 grupinhos, mas eu volto com vocês quando eu chegar lá, tá? Chegando ali no final, eu retorno com vocês. Olha, gente, fiz então, voltando, e deixei 3 grupinhos, tá? Agora, a gente finaliza aqui, ó, com um ponto baixo, iniciando assim a redução. Viro agora o trabalho e faço igual eu fiz na parte das costas. Volto aqui com ponto baixíssimo, laço sem nenhuma correntinha e entro aqui e faço o meu primeiro ponto alto. 1, 2 e mais um ponto alto, tá? Iniciando assim a carreira. Então, eu vou reduzir de um lado e este lado não reduzo, tá? Eu vou subir assim por mais 3 carreiras, tá? Reduzindo aqui e não reduzindo aqui. A redução aqui igual a parte das costas, tá? Então, a gente vai repetir o que a gente fez com a parte das costas, tá? Então, eu vou seguir fazendo as minhas 3 carreiras, chegando aqui com as minhas 3 carreiras de redução, mais 3, né? Que são 4 no total. Eu volto com vocês para mostrar a redução daqui também, tá? Então, depois que nós fizermos essas 4 carreiras de redução desta forma aqui, só desse lado, a gente vai reduzir dos 2 lados, fazendo uma voltinha aqui nesse lado também, tá bom? Então, eu vou subir aqui até completar 4 carreiras, reduzindo desta forma. Aqui não, aí eu vou e volto sempre igual a redução que a gente fez das costas, reduzindo um grupinho aqui. Aí, vou e volto novamente, tá bom? Quando eu chegar novamente com 4 carreiras, eu retorno com vocês. Olha, pessoal, fiz então, ó, reduzindo, né, igual eu mostrei da parte das costas, um grupinho aqui, faço inteiro e reduzo aqui. Fiz 4 carreiras com redução desse lado. Agora, a gente vai iniciar a redução desse lado daqui, tá? Então, aí, eu vou reduzir aqui e aqui. Aqui, eu vou eliminar um grupinho, tá? Então, eu venho, vou caminhar aqui, ó, um ponto baixíssimo, 2, 3 e 4 pontos baixíssimos, eliminando esse grupinho aqui, tá? Então, eu sigo com pontos baixíssimos até chegar nessa perninha aqui, ok?
laço, sem nenhuma correntinha aqui agora, venho dentro do espaço e faço meu primeiro ponto alto, fazendo assim um leque. Ok? E aí, eu vou até o final, ó, fazendo normalmente o leque. Chegando no final aqui, a gente vai eliminar este aqui, mantendo a redução desse lado, tá? Então, eu vou terminar aqui. Venho até aqui, termino com ponto baixo, volto com baixíssimo e inicio a próxima carreira. Fazendo a segunda carreira, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Não se esqueça de manter a redução aqui e iniciar com a redução do grupinho de V, né? Para fazer até aqui. Chegando aqui, eu retorno com vocês, ok? Olha, gente, então eu fui, né? Terminei aqui com a redução, ó, eliminei mais um desse lado da cava. Comecei reduzindo novamente e cheguei aqui do lado da frente, tá? Agora, no lado da frente, a gente vai laçar e vai fazer um ponto alto dentro já do leque, ó. Ficando desse jeito aqui, do lado da frente, ok? E aí, a gente não reduz mais. Lá, vira agora o trabalho. Inicio com 3 correntes. E inicio com o meu ponto alto aqui, fazendo o meu primeiro grupo. E agora, a gente não reduz mais do lado da frente, tá? Vai seguir retinho aqui agora, ó. Ficando desse jeito aqui, ó. Fazendo esse movimento aqui de curvinha, tá vendo? Suave, na verdade. Ok? E aí, eu vou, gente, até o final e volto por mais 2 carreiras com redução, tá? Então, desse lado, eu continuo reduzindo, ó. Então, eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de redução e vou fazer mais 2 aqui, ok? Sendo essa e mais uma. Quando eu fizer essas 2 carreiras reduzindo, porque aqui eu vou eliminar mais um e inicio com a redução aqui novamente, eu retorno com vocês, ok? Gente, então, eu fiz aquelas 2 carreiras reduzindo e vou terminar aqui com a outra, ó. Já voltei aqui com 7 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é onde a gente não vai mais fazer redução, tá? Então, no total de redução, eu fiquei com, aqui, ó, deste lado, ó, no total de carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras no total fazendo a redução. E desse lado, somente uma, e já cresci novamente seguindo retinho desse lado aqui. Então, só faço uma, reduzindo com pontos baixíssimos aqui e subindo apenas com uma carreira de redução desse lado. Venho aqui agora, ó, e finalizo com ponto alto, encerrando assim a redução e ficando com um grupinho de 7 aqui, tá? Que é exatamente a mesma quantidade que tem o ombro da parte das costas, ok? Viro aqui agora e vou subir normalmente, sem reduzir mais, os pontos aqui do ombro, ok? Ó, vou fazendo normalmente, sem redução a partir de agora, ó. Vai ficando desse jeito aqui. Vir por mais 7 carreiras, totalizando 8 com essa, tá? Então, eu vou continuar fazendo até completar 7 carreiras e no total 8 aqui, tá? Então, vou fazer 8 carreiras sem redução. Já fiz uma e vou fazer mais 7, completando no total 8, tá? Então, quando eu chegar com todas elas concluídas, eu volto para iniciar a parte da manga, ok? Olha, pessoal, fiz então aqui, ó, as 7 carreiras, completando 8, sem reduzir mais, tá vendo? E termino com aquela de espacinho aqui em cima, tá? Ó, ficou desta forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 no total, tá bom? E aí, a gente vai fazer 2 partes iguais a essa, para formar o casaco da parte da frente, tá? Então, repita exatamente conforme a gente fez essa, ó, do mesmo jeito, com as mesmas reduções aqui, e finalizando desta forma. E agora, a gente fazendo 2 partes dessa, a gente vai fazer a parte da manga, ó, tá? A manga vai ficar desta forma aqui, ó.
Tô mostrando ela inteira para vocês entenderem como que devemos fazer. É bem simples, só que ela vai ter o processo de aumento e depois de redução, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, ó, é iniciar com 50 correntinhas, 16 grupinhos igual a parte da frente. Então, a parte da manga, ela tem o mesmo tamanho, ó. Ela não é muito larga no punho e por isso que eu vou começar dessa forma. Se você quer um punho mais largo, aí você faz mais carreirinhas aqui de início, tá? Mais correntinhas de início. Eu vou fazer desta forma, ó, 50 correntinhas, 16 grupinhos. E aí, eu vou subir, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Então, eu vou começar a minha manga com 50 correntinhas e vou subir por 8 carreiras retinhas aqui, ó. Tá? Igual a parte da frente eu subo reta. E aí, eu volto pra gente fazer nosso primeiro aumento, ok? Então, eu vou iniciar a manga com 50 correntinhas, 16 grupinhos e 8 carreiras e volto com vocês. Olha, gente, comecei aqui, fiz então as 8 carreiras e agora eu vou fazer minha primeira carreira de aumento. Venho, faço 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, 5 correntinhas no total. Laço no mesmo lugar, ó, no mesmo lugar do ponto inicial, faço um ponto alto, ficando, ó, um lequezinho aqui, tá? Laço sem nenhuma correntinha agora, vou no meio do leque e faço o meu primeiro ponto. Ficando desse jeito aqui, ó, tá? Laço, vou no próximo. E vou até o final desta forma. Chegando no final, eu volto com vocês para mostrar a conclusão desta carreira. Cheguei aqui no final, venho no último ponto, ó. Em vez de fazer o ponto alto normal, eu faço o ponto alto, as 2 correntes e finalizo com um ponto alto no mesmo lugar. Fazendo assim, ó. Um de cada lado a mais, aumentando assim a carreira. Tá? Viro agora o trabalho, faço 1, 2, 3, laço, entro aqui e faço o meu primeiro leque. E vou até o final agora, fazendo um leque para cada espaço aqui, ó. Tá? Ok? E aí, eu vou subir 9 carreiras agora, tá? Contando com essa que eu comecei. O intervalo será de 9 carreiras agora, porque a gente tá começando com uma carreira de leque. A diferença é que a gente começou com a carreira aqui, ó, de V. Então, a gente começando com a carreira de leque, eu tenho que fazer 9 carreiras no total antes de fazer o meu próximo aumento, tá? Então, eu vou continuar aqui fazendo, ó. Deixa eu mostrar como que fica. Tá, ó. Aqui é o primeiro aumento que nós fizemos. Aí, eu vou subir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço o meu próximo aumento. Subo de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meu próximo aumento. E finalizo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, assim, ó, no total de carreiras com aumento vai ser 1, 2, 3 carreiras no total, com o intervalo agora de 9 carreiras. No total de carreiras do início ao fim, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, tá? Então, eu vou seguir fazendo até completar 38 carreiras, sendo o espaçamento aqui agora de 9 carreiras e faço mais um aumento, 9 carreiras, mais um aumento, 9 carreiras, concluindo, tá bom? Quando eu chegar aqui na minha próxima manga, eu volto para mostrar essa parte da redução aqui para vocês, ok? Olha, pessoal, subi então todas as carreiras aqui, ó, ficando desta forma aqui o trabalho, ó, tá? Subi aquelas carreiras com vocês e fiz o primeiro aumento. Depois, continuei, ó, no intervalo de 9
carreiras, tá? Com intervalo de 9, fiz o próximo aumento. Mais um intervalo de 9, mais um aumento. E mais um intervalo de 9, concluindo assim a carreira. Conclui, ó, com essa de lequezinho para facilitar o começo aqui da nossa redução, tá? Então, essa manga eu subo desta forma, pode ver que ela vai aumentando gradativamente, sem ser muito expressivo, né? Para facilitar a nossa redução e também para ficar bonito, harmônico no braço, tá? Não ficar aquela coisa muito aumentada rapidamente, então ele vai aumentando gradativamente. Agora, a gente vai fazer a voltinha aqui. Não sei se vocês lembram, na manga que eu mostrei de modelo, tem uma voltinha aqui. Essa voltinha, ela encaixa melhor no ombro, por isso que eu faço com a voltinha quando é cavado, tá bom? Vou seguir aqui fazendo com ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? E aí, eu faço 15 pontos baixíssimo para terminar aqui, ó, ficando com 3 lequezinhos a menos, tá? Então, a gente vai reduzir esses 3 lequezinhos, tá? Com ponto baixíssimo, e aí a gente vai começar a próxima carreira. Vou laçar sem nenhuma correntinha aqui agora, vou entrar direto no leque e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas e no mesmo lugar, mais... Opa! E no mesmo lugar, mais um ponto alto. E aí, eu vou seguir fazendo até chegar do outro lado. Aqui no outro lado, a gente vai contar ao contrário, tá? Então, eu vou pular 1, 2, 3 e vou terminar bem aqui. Chegando desse lado, eu retorno com vocês. Olha, gente, cheguei do outro lado, deixei 3 lequezinhos agora, venho aqui nesse ponto que foi aonde a gente começou ali do outro lado e finalizo, ó, com um ponto baixo, ficando, ó, desse jeito aqui, tá? Viro agora o trabalho, vou fazer nossa segunda carreira com redução. Vou caminhar por um ponto baixíssimo, 2, mesmo lugar, 3 e 4. Até chegar, ó, nessa perninha aqui, ó, do leque do Vzinho, né? O Vzinho tem 2 perninhas, chegando nessa perninha aqui, tá? Venho aqui agora, laço sem nenhuma correntinha aqui agora, entro nesse Vzinho e faço ponto alto. 2 pontos altos. Uma de espaço e no mesmo lugar, 2 pontos altos. A única diferença é que a gente não começa com a correntinha, né? E aí, a gente eliminou o 1 já inteiro Vzinho, tá? Fazendo essa redução e já começando com o primeiro leque. Agora, vou até o final, seguir fazendo. Quando eu chegar aqui, ó, eu volto com vocês para mostrar a conclusão dessa carreira. Olha, gente, cheguei aqui no final, ó, do outro lado. Venho nessa perninha, que foi aonde a gente parou da outra vez, e faço um ponto baixo, ficando, ó, desta forma aqui, com a redução de um lequezinho de ambos os lados, tá? Então, agora, a gente vai iniciar a próxima carreira. Vai virar o trabalho agora e vai reduzir mais um lequezinho, ó. Tá? Vou caminhar com ponto baixíssimo, ó, por todo o lequezinho, ó. 2, 3, 4 e 5, tá? Laço agora e entro direto no meio do lequezinho, fazendo o meu primeiro ponto. E aí, eu vou até o final desta forma. Chegando no final, eu retorno com vocês. A gente cheguei no final novamente, venho aqui na perninha e faço um ponto baixo, ficando desta forma. Viro agora o trabalho. E aí, eu reduzo pela última vez aqui, ó. Caminho novamente pela última vez, ó. 1, 2,
3 e 4. E agora eu vou subir 3 correntinhas, porque a gente não vai reduzir mais. 1, 2, 3, tá? E aí, começo a carreira, mantendo assim reto agora, ó, tá? Então, nessa carreira, a gente vai trabalhar desta forma retinha aqui nesse começo. Ao invés de a gente começar sem as correntinhas, nós começamos com as 3 correntinhas. Vou até o final novamente e retorno com vocês. Cheguei no final novamente e aí eu vou terminar com um ponto alto aqui, igual a gente começou com 3 correntinhas, a gente termina com um ponto alto, tá? E agora eu vou subir mais 4 carreiras, retinho novamente, ó. Só começar sempre com as 3 correntes, laço, entro e faço meu primeiro ponto. E terminar com um ponto alto. Por mais 4 carreiras, totalizando 5 com a primeira, tá? Finalizando as 4 aqui, eu retorno com vocês. A gente subir, então, as 4, completando 5 com a primeira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, a gente vai iniciar, mais uma vez, as carreiras de redução. Vou laçar sem nenhuma correntinha aqui agora, venho aqui já no primeiro e faço um primeiro ponto alto. 2 correntes de início e um ponto alto. Vou até o final, chegando ali no final, eu volto com vocês. A gente cheguei aqui no final desta carreira, venho aqui, ó, no último ponto, onde a gente começou assim como o outro lado, a gente faz um ponto baixo. Viro agora e começo a reduzir como eu fiz aqui embaixo, tá, ó? Igualzinho, sempre eliminando um inteiro conforme a gente vai fazendo, ó. Venho, vou caminhar 1, 2, 3 e 4. Sem nenhuma correntinha aqui agora, entro e faço meu leque. Uma de espaço e, né? E eu vou seguir fazendo com a redução. Chegando aqui, a gente termina nesse ponto aqui, volta com ponto baixíssimo, tá? E eu vou fazer mais 4 carreiras dessa forma, tá? Vai terminar, na verdade, com uma carreira com 2 grupinhos só. Então, eu vou fazer mais 4 carreiras, contando com essa que eu comecei, e já retorno com vocês. Olha, pessoal, terminamos aqui, ó. Fica desta forma, ó. Como eu disse, apenas 2 grupinhos aqui. Na hora de montar, a gente vai pegar esse meio aqui e vai facilitar a nossa vida ali na peça. Venho agora e concluímos assim a nossa manga. Ok, ó, ficando desse jeito aqui, né? A gente fez ela subindo, gradativamente aumentando, fez essa voltinha. Quando dobrar para encaixar na nossa blusa, ela vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? E aí, ela vai encaixar certinho e vai fazer a cava aqui, conforme o nosso braço, ok? Agora, a gente vai partir da montagem da peça. Olha, então, pessoal, a gente vai fazer a montagem aqui da peça, tá? Vou começar unindo ombro com ombro, ó. Coloco o ombro em cima do outro, venho. Aqui eu vou usar uma agulha de tapeçaria um pouquinho maior, tá? Se você tiver uma menor, é melhor pra facilitar. Mas eu acabei perdendo as minhas, vou usar essa mesma, tá? E se você quiser também, você pode costurar com uma agulha de crochê fazendo pontos baixíssimos, ok? É uma opção também. Venho, coloco aqui o fio, corto. Tem que ser uma quantidade suficiente para costurar o ombro. Venho, ó, uno, aqui ele tem a mesma quantidade, tá vendo? A mesma quantidade de fio, ó, de pontos que a gente fez quando terminou o ombro, tá? O ombro, ele foi igual dos dois lados. Então, é só unir e costurar, ó. Passo aqui no primeiro pontinho. Vou amarrar com uma folga. Essa folga, coloco pra dentro aqui. E vou, ó, pontinho por pontinho, costurando. Uso o dedo de trás, ó, pra juntar bem
e deixar ele centralizado, os pontinhos. E, ó, vai fazendo um por um. Tem que ser um por um, pra não ficar buraquinhos e ficar com bom acabamento, tá, pessoal? Ó, e esse fio que sobrou, né, que a gente cortou a mais, você costura junto, ó. Ok? Vou até o final desse ombro, chegando no final, volto com vocês para mostrar a colocação da manga, ok? O próximo passo depois do ombro é pôr a manga na peça, ok? Olha, gente, cheguei no final, ó. Venho, passo o último pontinho aqui, dou um nozinho. E concluímos, assim, a costura do ombro, ó. Nota que é pontinho por pontinho. Terminamos. A gente finaliza aqui, tá? Agora, eu vou mostrar a colocação da manga, tá? Vou abrir aqui, ó, a costura que a gente acabou de fazer, eu abro ela. Aqui ficou a parte da costura, tá vendo? Agora, a gente vem e coloca uma primeira manga, tá? Vou pegar a manga aqui agora, que a gente fez. Ó. Ficou desse jeito. Agora, esse meio aqui, ó, por isso que eu falei, ficou mais fácil, porque eu já deixei com o meio pronto, ó. Ficou duas aqui. Então, no meio dessas duas, você vai encaixar com a costura da nossa peça, tá? Deixar bem no meio. Então, eu venho com o meu marcador, ó. Pego o meio desses dois, ó. Coloco bem no meio dos dois marcador. Vou na costura e coloco o meu marcador, ficando bem desse jeito, bem no meio. Venho aqui, a ponta desse, da manga, vou encaixar com a ponta que termina o nosso lado da peça. Venho também com o marcador e coloco aqui. Ficando, ó, desse jeito. E agora, a gente vai encaixar e costurar. Encaixar e costurar, tá? Então, a gente encaixa e costura. Encaixa e costura. A manga não precisa esticar, porque eu deixei ela com folga bastante para encaixar e costurar, sem necessidade, né, de esticar a parte da manga, ela vai ficar mais folgadinha, tá? Venho, coloco um fio de novo, né, suficiente para costurar toda a manga, para não precisar emendar. Caso tenha que emendar, você tem que fazer o arremate e colocar de novo na agulha o fio, né? Então, vamos facilitar aqui. Venho, ó, coloco uma quantidade suficiente. Uno aqui, ó, onde a gente começa, vou unir do outro lado, ó. Vou juntar pontinho inicial com pontinho inicial. Costuro de novo. Amarro, na verdade, de novo. Venho com esse fio que sobrou pra dentro. E vou, ó, pontinho por pontinho. Tá? Encaixar e costurar. A agulha, por ser mais grossa, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de encaixar, né? De passar nos pontinhos, tá? Por isso que se tiver uma agulha mais fina, melhor. Ou agulha de crochê, ponte baixíssimo por ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou continuar aqui, ó, encaixando e costurando, encaixando e costurando, ó. Quando eu chegar aqui, eu passo e vou pro outro lado, tá bom? Então, eu vou continuar costurando e já retorno com vocês. Já cheguei aqui no meio, ó, costurei todo um lado, ficando desse jeito aqui, ó, tá? Aí, venho, ó, tiro meu marcador, dá certinho, tá vendo? Não precisa fazer muito esforço, é só encaixar e costurar. Chego aqui no meio, ó, e continuo. Continuo costurando normalmente, pontinho por pontinho.
E aí, vou pro outro lado, ó. Vou juntar e costurar, ó. Sem muito segredo, tá? E é isso, tá bom? Quando chegar aqui, eu retorno com vocês. Pessoal, terminei aqui, ficou, ó, desse jeito. Ok? Encaixamos, então, a nossa manga, ó. Ok? Dobra aqui agora, ó. Pra poder costurar a parte da lateral. Então, dobro, lateral, arrumo aqui ela, opa. Meio da costura com meio da costura e a lateral a gente ajeita aqui, ó. Então, esse meio da costura de um lado com o meio da costura do outro, a gente põe o marcador. Aí, desce no término aqui, ó, outro marcador. Pra gente não se perder, tá? Pra deixar bem arrumadinho aqui essa costura, porque aqui, ó, quando a gente vier, tem que passar certinho, costura com costura. E aqui a parte da manga, ó, dobro. E vou costurar aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte, vou iniciar nossa costura aqui, passo por debaixo do braço e termino aqui, tá? Aqui, provavelmente, você vai ter que pôr mais de uma vez o fio na agulha, tá? Então, você coloca o fio para costurar até o meio do braço, chegando no meio do braço, você troca por outro para ir até o final, tá? É uma dica que eu dou também. Então, eu venho, vou começar a costura aqui e volto com vocês com esta parte costurada e com toda a outra parte pronta, tá? O que seria a outra parte? É a mesma coisa que a gente fez aqui agora. Vai primeiro costurar ombro com ombro, depois a manga e, por fim, essa parte final, tá? Chegando com toda a peça costurada, eu retorno com vocês. Então, pessoal, costurei toda a peça aqui, ó, tá? Ficou deste lado aqui a costura e aqui a parte da frente, ó. Coloquei esse e esse aqui, tá? Desvirei a peça, o acabamento a gente faz todo ele virado pra frente, então agora a gente vai focar nos acabamentos, tá? Eu experimentei a blusa também pra ver se ficou certinho em mim e ficou tudo certo, deu tudo certo, tá? Vou aqui agora iniciar o acabamento pelas mangas, tá? Venho aqui, ó, coloco o nosso fio de preferência na costura e insiro ele aqui. Esse acabamento é bem simples, vou fazer só com ponto baixo, porque a peça em si já ficou bem detalhadinha, bem bonita, tá? Então, eu venho, coloco o nosso fio com uma sobra boa aqui. E puxo uma correntinha, tá? Venho no meio do pontinho, faço um ponto baixo. Entre um ponto baixo, no meio, um ponto baixo, entre um ponto baixo, no meio, um ponto baixo, entre um ponto baixo. Ficando desse jeito aqui, tá? Vou até o final fazendo desta forma. E esse fiozinho, ó, eu vou escondendo junto, tá? Chegando no final aqui desta carreira, eu retorno com vocês. A gente fiz por toda a volta, ficou desta forma aqui, ó. Chego no primeiro ponto, emendo com ponto baixíssimo, ok? Uma correntinha de início e vou fazer mais 2 carreirinhas, serão 3 no total, tá? 3 carreirinhas no total de pontinhos baixos, ok? Vou seguir fazendo aqui, já retorno com vocês com as minhas 2 carreiras concluídas. Fiz, então, as 3 carreiras, ó, fica desta forma. É só um leve acabamento mesmo. Venho aqui, ó, no último ponto, emendo com ponto baixíssimo. Venho, deixo uma folguinha aqui do fio. E venho e finalizo aqui este acabamento, ó. Agora, eu pego esse fio que eu deixei maior e vou escondendo ele com outros nozinhos aqui, ó. Isso é só pra deixar bem firme e não correr risco, né, de desmanchar aqui o trabalho, ó.
Então, eu vou fazendo isso, ó, até esconder completamente esse fio, ó. Caso você queira fazer diferente, né, fica à vontade aí. Cada um tem uma técnica de esconder o fio que sobra, tá? Então, eu faço nozinhos pra garantir que ele não vá desmanchar, ó. E aí, o fio que sobra, eu escondo por entre aqui, ó, por dentro. Ok? Agora, a gente vai fazer a parte do acabamento do resto da peça. Vem aqui, ó. Abro aqui, né, a peça de frente, sempre de frente. Vou inserir nosso fio, escolhe aí onde vai inserir. Vou inserir aqui nessa primeira costura. E vou iniciar aqui o acabamento. Mesma coisa, tá, gente? Uma correntinha de início entre um ponto, no meio, um ponto. Entre um ponto, no meio, um ponto. Entre um ponto, no meio, um ponto. Vou fazendo assim, ó, até chegar ali no... Até chegar aqui, ó, tá? Chegando aqui, eu já retorno com vocês. Cheguei, então, no final ali, né? E fica desse jeito aqui, tá? Então, a gente fez um ponto baixo até chegar aqui na quinazinha. Agora, a gente vai fazer 5 pontinhos aqui, tá? Vão ser 1, 2, que é referente à base, 3, a quinazinha, 4 e 5, para formar a voltinha, ó, tá? Sem ficar pra dentro. Se a gente não fizer 5 pontinhos, ele vai ficar pra dentro, assim, fica feio, tá? Então, nessa quinazinha, precisa fazer 5 pontinhos baixos juntos, tá? E aí, vai pra lateral. Aqui na lateral agora, ó, a gente continua fazendo, só que 2 pontos para cada ponto de lateral. 1, 2. Vai no próximo. 1 e 2. No próximo, 1 e 2. Tá? Então, na lateral, a gente faz 2 pontinhos baixos e na quinazinha fez 5, tá? E embaixo faz o mesmo esquema, um ponto no meio, ou sempre um ponto no meio, tá bom? E aí, eu vou seguir fazendo por toda a volta do casaco, tá? Então, segue fazendo até chegar aqui. Passo por aqui, vou pro outro lado e continuo fazendo, tá? Na quinazinha, aqui, ó, tem uma quinazinha. Faz um pontinho aqui, outro no meio e o outro aqui, tá? Então, vão ser 3 pontinhos, um aqui e outro aqui. E na quinazinha lá embaixo, do outro lado, ó, então, vão ser 3 pontinhos nessa quinazinha. Mais 3 pontinhos nessa quinazinha, ó, tá? Que é o outro lado. E aqui, ó, 5 pontinhos juntos, tá? Até chegar no final. Chegando no final da carreira, eu retorno com vocês. Cheguei no final da carreira, fiz por toda a volta, ó. Inclusive aqui, do outro lado, os 5, né? Os 5 pontinhos igual a gente fez outra vez. Venho aqui agora no último pontinho, emendo com ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e inicio a próxima carreira. Agora, a gente vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando ali no cantinho, eu volto para mostrar para vocês o cantinho. O cantinho a gente vai fazer mais pontinhos, igual a gente fez outra vez, só que um pouquinho diferente, tá bom? Então, chegando ali, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no cantinho, tá? Agora, a gente vem e faz 1, 2... E aí, no terceiro, vai fazer 3 pontinhos juntos, ó. 1, 2 e 3,
tá? Então, no cantinho, na quinazinha aqui, ó, faz 3 pontinhos juntos, tá? E isso para todos os cantinhos. Aqui também, chegando aqui, ó, no terceiro, ó, faz um, no segundo aqui faz 3 juntos, isso do outro lado também. Sempre 3 no mesmo lugar na voltinha. Isso é para que a voltinha fique como uma voltinha e não vá para dentro, tá bom? E agora, eu já deixei marcado também para fazer as casinhas dos botões, tá? Aqui, ó, a gente contou um intervalo e fez a colocação dos marcadores. Chegando no marcador, a gente faz sempre a casinha, tá bom? Aqui, ó, o intervalo eu deixei 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marquei, coloquei um botão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro botão. Vou colocar 6 botões. Aqui embaixo ficou um botão a mais. Eu vou deixar 6, mas o intervalo aqui é 6 e o intervalo aqui é menor. Por quê? Porque ficou 1, 2, 3, 4, 5, e aí o 6 ficaria muito, não tem como, tá? Então, vou fazer o buraquinho, o último buraco aqui, o intervalo de 5 apenas aqui, mas é só aqui. O resto eu deixei o intervalo de 6 igualzinho, tá bom? Agora, venho aqui, já tirei o marcador e faço a nossa primeira casinha. A primeira casinha vai ser uma correntinha, tá? Pulo um pontinho, vou no próximo um ponto alto. Um ponto baixo, desculpa. Então, a casinha vai ser apenas uma correntinha, porque meus botões não são muito grandes. Se o botão fosse um pouquinho maior, eu faria 2 correntinhas. Como o botão não é tão grande, eu fiz apenas uma para deixar bem fechadinho a casinha, tá? Aí, continuo fazendo, né, ponto baixo sobre ponto baixo. Até chegar no outro marcador, ó. Chegando ali, ó. Cheguei no outro marcador, posso pôr ele pra cá, faço uma correntinha, pulo, ó, um pontinho de base, tá vendo, ó, tá aqui, a gente pula esse onde tá marcador e vai no próximo e faz um ponto baixo, fazendo assim outra casinha, tá? Daí pode tirar o marcador. Essa contagem, ela é bem importante pra gente pôr os botões do outro lado no mesmo lugar, tá? Então, depois eu vou deixar marcado pra fazer os botões no mesmo lugar, tá vendo, ó? Então, fiz a nossa casinha, continuo fazendo até chegar no outro marcador. Ó, ponto baixo sobre ponto baixo. Chegando no outro marcador, a gente faz outra casinha. Ó, tá? Agora, eu faço uma correntinha, pulo um ponto de base e vou no outro e faço um ponto baixo. Ficando assim, ó. Opa, fiz errado aqui, ó. Não pulei o inteiro. Ó, agora, arrumei, fiquei com a nossa casinha, tá bom? Vou fazer isso para os meus 3 ainda que faltam e continuo fazendo, sigo em frente depois, ponto baixo sobre ponto baixo, nunca esquecendo de fazer 3 pontinhos juntos aqui, 3 do outro lado e 3 na outra quinazinha, tá bom? Chegando no final, eu retorno com... Olha, gente, cheguei aqui no final, ó, então eu fiz todas as casinhas, inclusive, tá? E continuei fazendo, ó. Aqui eu fiz os 3 pontinhos juntos e fiz também até chegar aqui, do outro lado ali, seguir fazendo, tá bom? E agora eu vou fazer a última carreira, tá? Venho aqui, ó, finalizo, né, com ponto baixíssimo e inicio a última carreira de acabamento aqui agora. Uma correntinha de início e ponto baixo sobre ponto baixo. Repetindo, quando chegar ali no cantinho, faz os 3 pontos juntos, né? E segue fazendo, ó. Quando chegar aqui, esse ponto do meio, eu vou fazer mais 3 pontinhos juntos, tá? E aí, aqui no meio da casinha, né? Aonde tiver a casinha, ó, a gente faz um pontinho abaixo no meio aqui também. Então, eu faço 3 pontinhos aqui, sigo fazendo um pontinho baixo aqui dentro, sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar
no outro espacinho. Cheguei no outro espacinho, eu faço mais um pontinho aqui dentro, ó. E aí, ele deixa bem marcadinho a parte do botão, da casinha do botão, ok? Vou fazendo por toda a volta, chegando no final novamente, eu retorno para a colocação dos botões. A gente fiz, então, a terceira e última carreira. Venho aqui, ó, no começo e concluo com ponto baixíssimo, ó. Então, fiquei com 3 carreirinhas de acabamento, né? E lateralmente também, ok? Venho aqui agora, ó, e finalizo aqui com um pouco mais. Finalizo com um ponto aqui, ó. E esse fio eu vou esconder, que nem eu fiz na manga, tá? Entro aqui no pontinho e puxo um nozinho, ó. Entro e puxo, tá? E aí, eu vou fazer isso até esconder completamente este fio, ok? Ó, vai ficando desse jeito. Agora, eu vou pôr os botões. Eu já deixei marcado aqui a colocação dos botões, tá? E também já peguei minha agulha, tá? Porque aqui a gente vai usar uma agulha normal de costura, tá? Ó, já passei o fio, é um fio que combina com a minha peça. Vou pegar meus botõezinhos, que eu falei pra vocês, ó, esse botão é transparente, tá? Mas a opção é de vocês, ele passa nesse buraco que eu fiz aqui, ó, né? Eu fiz ele menor porque ele tem que passar e ao mesmo tempo não ficar frouxo, ó. Então, ele passa certinho, tá vendo? E aí, eu vou começar a colocar ele aqui, tá? Já deixei marcado. E a gente vai costurar esse fio na peça, esse botão na peça. Passo primeiro aqui, ó, tem 3 carreiras, então, vou sempre tentar passar na da terceira, ó, não, do meio, desculpa, ó, nessa do meio. Passo e faço aqui, pra deixar bem firme antes de colocar no botão. Venho no botão aqui agora, ó, e começo a colocação desse botão. Por ser um botão menorzinho, ele é um pouco mais chatinho de fazer, mas não tem muito segredo, ó. Ai, gente, vamos lá. Aqui. Então, eu venho, ó, passo no meio. E aí, coloco o nosso botão. Passo aqui, já passo pro outro lado e já coloco aqui, ó, pro outro lado. E puxo. Ó, ficando desse jeito aqui, ó, tá? E aí, eu vou costurando esse botão aqui, até ficar bem firme, tá? E aí, eu vou fazer isso com todos os botõezinhos, ó, tá? Vou fazendo até ficar bem firme. Feito isso, por todos os botões, eu volto com vocês para mostrar a peça concluída, ok? Olha, gente, coloquei, então, todos os botões, ficou desta forma aqui, ó. Eles ficam meio transparente mesmo, e aí, a gente vem, ó, e termina desta forma aqui, tá? A ideia daí é encaixar, olha, na casinha, né, do botão que nós fizemos. Aqui, tá? Ele vai encaixando na casinha. Ficando, ó, desta forma aqui, ok? É isso, então, terminamos aqui nosso casaco, ele fica bem bonito, bem fofo de usar. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado da aula. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu gostei e até uma próxima.